nosso pão de cada dia, pelo nosso calçar, pelo nosso vestir. Meu Deus, queremos ser gratos pela nossa família, ó Deus, pelos nossos irmãos em Cristo. Enfim, Senhor, são muitos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Por isso que o salmista já diz na tua palavra que são inumeráveis as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Ó Deus amado, vem abençoar maravilhosamente esse dia. Ó Deus, as atividades que vão ser desenvolvidas na tua obra, a nossa escola bíblica dominical. Ó Deus, mais uma vez fala conosco, se revela para nós, alimenta as nossas almas, edifica a nossa vida espiritual. Ó Deus, renova as nossas forças, aumenta os nossos ânimos, fortalece a nossa fé, nos reveste, Senhor, ó Deus, com o teu poder, nos reveste com a tua presença, nos reveste com a tua autoridade, nos reveste com a tua armadura. Ó Deus, blinda a nossa mente com o capacete da salvação, reveste os nossos lombos com a couraça da justiça. Ó Deus, que os nossos pés possam estar calçados com a preparação do Evangelho da paz, que a espada do Espírito, que é a tua palavra, possa estar, Senhor, empunhada, ó Deus, em nossa mão, que o escudo da fé possa estar presente, Senhor, ó Deus, em nossa vida, nos guardando, nos livrando das setas inflamadas do inimigo. Ó Deus, precisamos da tua cobertura, precisamos, Senhor, de que a tua presença permaneça conosco em todos os momentos, guardando a nossa vida pessoal, guardando a nossa vida espiritual, sentimental, emocional, física, econômica. Ó Deus, guardando a nossa vida moral, ó Deus, guardando a nossa casa, guardando o nosso matrimônio, guardando os nossos filhos. Senhor, guarda o teu povo, guarda a tua igreja nesse lugar, que nenhum dos teus filhos se percam, que nenhum deles desfaneça na fé, mas que eles possam permanecer firmes, abundantes na tua presença, constantes nos teus caminhos, servindo ao Senhor com alegria, trabalhando para ti, tendo, ó Deus, esta satisfação na alma, esse privilégio de serem chamados filhos de Deus. Guarda, Senhor, a vida espiritual do teu povo, ajuda a tua igreja a superar esses dias difíceis que estamos atravessando. Meu Deus, temos orado para que a nossa vida possa voltar à normalidade. Ó Deus, queremos, Senhor, que o Senhor venha estar agindo, que o Senhor venha estar, ó Deus, invalidando os decretos humanos, ó Deus, que são contrários à tua vontade, que são contrários à tua obra. Meu Deus, nos ajuda como igreja, como congregação, voltar à normalidade dentro, ó Deus, de breve dias, que possamos ver as portas dos nossos templos abertas, para que os teus servos possam ter de volta a oportunidade de estar na tua casa. Meu Deus, pedimos que o Senhor venha estar agindo, que o Senhor venha estar trabalhando em nosso favor. Ó Deus, a tua igreja, ela é essencial. Ó Deus, ela é indispensável para o bem-estar desta humanidade. Ó Deus, ela é a agência que o Senhor estabeleceu aqui na terra, para por meio dela, ó Deus, engrandecer, exaltar, glorificar o teu nome aqui na terra. Ó Deus, engrandecer o teu reino, implantar o teu reino nos corações. Por meio dela, meu Deus, o Senhor sabe
salva, o Senhor transforma, o Senhor abençoa as vidas, ó Deus, não somente no aspecto espiritual, mas também em outras áreas da vida. Tu tens usado a tua igreja para beneficiar a humanidade. Sim, meu Deus, nos ajuda a sermos vitoriosos, a triunfarmos, a prevalecer diante das portas do inferno, que estas portas venham cair por terra e que a tua igreja possa seguir avançando, possa seguir, meu Deus, triunfando, prevalecendo contra o mal. Ó Deus, nos ajuda como igreja a vencer, Senhor, a nos sairmos vitoriosos, triunfantes diante desses dias maus que estamos vivendo. Ó Deus, vem abençoar a nação brasileira, socorre, Senhor, o nosso país, ajuda a nação brasileira a superar esta crise de pandemia, essa crise econômica, política, social, moral, ó Deus, que o nosso país vem atravessando. Sim, meu Pai, nós estamos orando, buscando ao Senhor, ó Deus, conforme os requisitos que o Senhor tem estabelecido na tua palavra, se humilhando diante da tua presença, orando ao Senhor, buscando a tua face, nos convertendo dos nossos maus caminhos, na esperança de que o Senhor nos ouça nos teus altos céus, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Assim, meu Deus, rogamos essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, ó Deus, na esperança que também o Senhor abençoe essa escola bíblica dominical, trazendo edificação espiritual para as nossas vidas. É o que assim, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria, saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Queremos dar boas-vindas à nossa escola bíblica dominical online, que nesse momento está sendo transmitida por meio do Facebook, por meio do Instagram, e horas depois que concluirmos aqui a escola dominical, ela também vai estar disponível no YouTube, no canal da nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus, Viçosa, Rio Grande do Norte, aqui na República Federativa do Brasil. Você que tem aí a sua harpa, podemos louvar o Senhor com o hino 300, da nossa harpa cristã. Nesse momento são aqui no nosso relógio 9 horas e 16 minutos. Glória a Deus. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem aguardamos, Jesus aí.
aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, no céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astutos do pardon da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar na glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei do coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Assim é a nossa esperança. Nossa esperança é a volta de Jesus, pois diz a Bíblia que essa é a bendita esperança, é a bem-aventurada esperança, é a melhor esperança que alguém pode ter na vida, é estar esperando Jesus. Vamos abrir a nossa revista, a lição de hoje, a lição de número 4, né? A iluminação espiritual do crente, lição 4, 26 de abril de 2020. Ela nos traz um texto áureo para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23. Os irmãos podem conferir aí na sua revista. Nós não vamos fazer a leitura da Bíblia em classe para ganharmos tempo, pois o tempo aqui da Escola Dominical Online é bem resumido. Então já queremos nesse momento convidar o nosso irmão Roberto. Ele
professor que foi convidado para nos trazer a lição nessa manhã. Amém. Pai do Senhor, para todos que estão conosco aqui na Igreja Assembleia de Deus de Viçosa, também para os que nos acompanham através da internet. Como já frisou o nosso pastor Raimundo Nonato, vamos ganhar tempo e eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, pois Ele é quem tem nos concedido esta oportunidade. Também agradecer ao missionário Raimundo Nonato pela confiança de nos dar essa incumbência, essa responsabilidade. Como já foi dito pelo nosso pastor, a lição de número 4 tem por título a iluminação espiritual do crente. E eu quero ler apenas uma parte do versículo 18, que diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Nós vamos um pouquinho mais à frente nos determos nisso aqui que o apóstolo Paulo falou, mas nós vamos logo para a introdução da nossa lição. E eu louvo a Deus porque em muitos lugares da terra muitas coisas pararam. O movimento do comércio parou, alguns transportes pararam, mas nem o céu para e nem a obra do Senhor para, e eu louvo ao Senhor por isso. Na introdução, o comentarista ele destaca uma frase. Ele diz assim: somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Logo nessa introdução, o comentarista ele já resume os 3 pontos do primeiro tópico, ou os 3 subtópicos, e ele nos chama para ficarmos atentos, para darmos o devido valor àquilo que o Senhor nos concedeu, nos ofertou, que é a salvação. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E o comentário dessa rica lição, ele nos chama a atenção para nós sermos gratos. Não existe outra palavra. Sermos gratos ao Senhor, porque não é uma coisa qualquer, é uma tão grande salvação. E fica essa pergunta para nós que somos servos do Senhor: será que durante o dia nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado? O privilégio de ter se revelado para nós através do seu Filho, através da sua palavra, o privilégio de ter nos resgatado das trevas para sermos participantes da maravilhosa luz dele. Isso é um privilégio, irmãos, e nós temos que estar constantemente agradecendo ao Senhor. E nós não podemos esquecer nunca que, como João disse, ele amou o mundo, ele deu esse privilégio do homem conhecê-lo, mas são poucos que valorizam isso, até mesmo às vezes aqueles que se dizem servos do Senhor. Alguns amanhecem o dia, não falam nem com o seu pai, com o seu Criador. Alguns amanhecem o dia e não agradecem ao Senhor pela honra dele ter se dado conhecido para nós. Mas isso é uma coisa, irmão, que Deus ele não força ninguém a fazer nada. Ao contrário, Ele
ele dá liberdade para o ser humano, principalmente em se tratando da salvação. Ele dá liberdade, meu pastor, para o ser humano escolher, ficar à vontade. Ele não força ninguém a querer passar a eternidade com ele. Mas uma coisa eu digo: àqueles que recebem de bom grado, eles não se arrependerão, porque passarão a eternidade ao lado daquele que é o Todo-Poderoso. E eu aconselho àqueles que ainda não pararam para pensar nisso: pensem porque é a eternidade. Não são semanas, dias, meses ou anos, é a eternidade. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, a Bíblia nos esclarece bem isso. O Senhor reúne a nação de Israel através do seu servo Moisés, e ele diz assim: eis que eu tomo o céu por testemunha sobre vós, e eu tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que você e a sua descendência vivam. Então nós temos essa liberdade, e essa liberdade também nos é apresentada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 3 e o versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então ele dá essa liberdade. Se você crer, você irá passar a eternidade com o Senhor. E se você crer, você receberá essa iluminação espiritual. E como bem diz o título, é para o cristão, é para o crente, é para aqueles que estão nos caminhos do Senhor. Então nós temos que nos atermos a isso, nos atentarmos para isso. No primeiro ponto, ele diz assim, já o prólogo do primeiro tópico, o comentarista diz assim: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Quando ele chama em ser iluminados, irmão, nos chama a atenção uma coisa. Claro que para ser iluminados tem que ter uma luz. E quando nós vamos observar na palavra do Senhor, a Bíblia nos mostra claramente que essa luz que ilumina a igreja do Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 do Evangelho escrito por João, no versículo 9, em alguma tradução diz assim: a palavra Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar toda a humanidade. Isso aí nós não temos dúvida. Não é a luz da COSERN, da COELSE, da LAIC, é a luz celestial que ilumina toda a humanidade. Ainda no Evangelho escrito por João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, e quem crê em mim não anda em trevas. Então nós temos que ter essa atenção redobrada para essa luz, porque não é uma luz qualquer. Não é à toa que no Salmo 119, no versículo 105, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu louvo a Deus porque Ele está abrindo a nossa mente, o nosso entendimento através dessa lição, para ampliar a nossa visão sobre a salvação que o Senhor nos concede. E ele começa dizendo no primeiro ponto: ação de graças e intercessão. O apóstolo, no caso Paulo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então, amados irmãos, assim como o apóstolo Paulo, nós na atualidade, como igreja do Senhor, nós temos que ter essa alegria, nós temos que ter essa gratidão, não apenas pelos eleitos, claro, mas ainda
mas a gratidão de termos tido esse privilégio. Volto a frisar, como disse o escritor aos Hebreus, não é uma salvação qualquer, é uma tão grande salvação. Então ele começa falando isso sobre a gratidão. Aí mais adiante ele diz: por isso ele, Paulo, rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Nós temos que examinar isso com bastante cuidado, meus irmãos, porque muitos estão desfalecendo na fé, porque não estão buscando compreender, não estão buscando entender essa chamada para as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. No segundo ponto, ele fala sobre a esperança da vocação, e ele começa dizendo: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja, aí ele fala novamente a palavra esperança, da sua vocação. E sobre o iluminar, sobre a luz, nós já temos adiantado, então nós podemos, para ganharmos tempo, passar para o terceiro ponto deste tópico, que diz: as riquezas da glória da sua herança. Meus amados, se nós formos atentarmos para isto que ele está falando, nós passamos a valorizar mais as coisas espirituais, nós passamos a buscar mais a presença do Senhor e menos as coisas terrenas. Não vamos deixar porque precisamos das coisas aqui, mas nós vamos priorizar a busca ao Senhor, porque não é uma herança qualquer, não é uma herança de uma mansão, meu pastor, não é uma herança de um terreno no sítio ou de uma casa na praia, não é uma herança de uma conta muito elevada em um campo. Essa herança está se referindo à vida eterna com o nosso Pai Celestial. Não existe herança maior para o ser humano do que essa, meus amados. É por isso que a gente tem que valorizar isso. A gente tem que parar de pensar um pouco nessas coisas que vão passar e passarmos a pensar mais e valorizarmos mais aquilo que o Senhor tem nos dado, nos oferecido. E nós somos, como diz o pastor Raimundo Nonato, nós somos privilegiados, mas nós temos que honrar, nós temos que sermos gratos ao Senhor por tamanha honra. E isso não pode sair da nossa mente, não pode sair do nosso coração. Ele diz, na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas agora da sua herança. Aí a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, Colossenses 1 e 2. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, ou seja, na eternidade. E nós louvamos ao Senhor porque Ele se revelou para nós como este Deus grandioso, como o Todo-Poderoso, como aquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Mas como diz o salmista, ele diz que ainda que o Senhor sendo excelso, ele tendo todos esses atributos, ele dá atenção ao ser humano. E isso é um motivo de nós nos alegrarmos e procurarmos ser gratos ao Senhor. Talvez os irmãos estejam perguntando:
por que o irmão Roberto está falando tanto em gratidão? Além de iluminação, a palavra-chave do dia é gratidão. Porque, irmãos, nós não estamos recebendo um presente qualquer, nós não estamos recebendo uma bênção qualquer. Eu fico feliz quando é relatado casos que o Senhor operou milagres no meio da igreja, curas. Ele levantou um paralítico e ele deu vista ao cego. Isto é bênção do céu. Mas o meu coração se alegra mais ainda quando um pecador se rende aos pés de Jesus, porque para mim isso é uma das coisas mais maravilhosas que acontece, ou a mais maravilhosa que acontece na vida do ser humano. Nós vamos passar para o segundo tópico. Estamos procurando adiantar para não perdermos o tempo, como já falou o nosso pastor. E essa lição, ela é muito rica, muito rica. Se fosse dada a oportunidade, não só a mim, mas ao pastor, a qualquer outro professor, para 2 horas explanar essa lição, ela seria não tão bem explicada, seria bem explicada, mas não tão como deveria ser. Mas nós temos que procurar sermos obedientes e também aproveitarmos para não nos alongarmos para os irmãos que estão nos acompanhando. No segundo tópico diz assim: a sobre excelente grandeza e força do poder divino. Isso é outra coisa, meu pastor, que nós, servos de Deus, nós temos que parar e meditar sobre isso. Jesus, no capítulo 22, versículo 29 de Mateus, ele diz assim: vocês erram por 2 motivos, porque não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. É por isso que a humanidade erra, porque não procura conhecer a palavra e nem procura conhecer o poder de Deus. O comentarista também foi bem feliz e no prólogo desse tópico, nos 2 pontos, ele resume dizendo assim: o poder divino é imensurável, ou seja, não se pode medir, ele é ilimitado e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera, ou seja, ele se aperfeiçoa no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Além da carta do apóstolo Paulo, nós podemos encontrar também no início do Antigo Testamento até Apocalipse versículos que nos dão legalidade para nós apresentarmos esse poder, essa grandeza, que não é na sua totalidade, porque eu creio, meu pastor, que o homem jamais conseguirá explicar a Deus. Ele poderá conseguir explicar um pouco, uma fagulha do Senhor, da sua grandeza, mas na sua totalidade nós jamais conseguiremos. É tanto que Jó, no capítulo 42, no versículo 2, ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O próprio Deus, no capítulo 43, versículo 13 de Isaías, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então isso é uma fagulha daquilo que o Senhor é, do Todo-Poderoso, de todo o poder que Ele tem em suas mãos. Se nós formos observar a oceanografia, que é a ciência que estuda os oceanos, ela procura nos explicar, nos mostrar de uma forma mais clara. Com certeza ela não chega na sua totalidade, mas a oceanografia, ela diz que nos 4 oceanos, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Índico e o Ártico, eles possuem mais de 1 bilhão de
400 milhões de quilômetros, não é de metros, de quilômetros cúbicos. Aí a gente vai multiplicar esse 1 bilhão e 400 vezes essa medida cúbica. Mas, irmãos, isso é especulações humanas, não desfazendo da ciência que eles estudam para isso. Mas na minha visão eu creio que é muito mais do que isso. E apenas esta demonstração nós podemos ver a grandeza do Senhor. 1 bilhão e 400 milhões de metros cúbicos. Mas a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 38, que o Senhor chega para Jó e diz assim: olha, Jó, eu pus limites no mar. O mar só vai até onde eu queira que ele vá. Ou seja, o mar obedece ao Senhor. Agora eu pergunto para os irmãos: há motivo, irmão, para nós questionarmos essa grandeza? Há motivo para nós sequer titubearmos em achar que tal grandeza não existe nas mãos do Senhor? É por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos que ter esta convicção. Nós temos que ter a convicção em quem nós cremos. Quantas pessoas, irmãos, que andam, como disse Elias, cocheando em dois caminhos? Quantas pessoas que andam duvidosas, até mesmo da sua salvação? Mas nós temos que tomar esse cuidado e fazer como Paulo, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a tanta tribulação que ele passava, mas ele dizia: Timóteo, eu tenho convicção em quem eu tenho crido. Então nós temos que guardar isto em nosso coração. E resumindo esse tópico de número 2, que fala sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder e também a força do poder divino. No primeiro ponto, Paulo, o comentarista diz: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Outra coisa, irmão, que nós vamos frisar aqui, observando o que ele falou agora, tudo isso, nosso pastor, que está revelado para nós, existe essa expressão que o comentarista usa: o apóstolo orou, o apóstolo orou, o apóstolo orou. Isso é um incentivo, irmão, para nós buscarmos mais ao Senhor, não somente em meio às adversidades, mas em todo o tempo buscarmos ao Senhor. Estás passando por tribulação? Vamos orar ao Senhor. Estamos passando por adversidades? Vamos orar ao Senhor. Estamos passando momentos bons? Vamos orar, louvar e agradecer ao Senhor. Em todo o tempo a gente tem que ter isso em mente, orar ao Senhor. No segundo ponto, ele fala sobre a força do poder divino. Já falamos um pouco sobre isso e não podemos nos deter muito em um ponto, porque senão não entraremos nos demais. Mas eu quero só dar uma pincelada nisso aqui, irmãos. A força do poder divino. O Senhor, no Antigo Testamento, ele teve um amigo, ele mesmo chamou de amigo. Ele chama Abraão de meu amigo. E ele diz: olha, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e conte as estrelas. Eu fico imaginando que Abraão deve ter pensado assim: contar as estrelas? Não há condições. Segundo os estudiosos, existe mais de 5 bilhões de galáxias no nosso planeta, e dentro dessas galáxias mais uma infinidade de galáxias. Mas a Bíblia nos diz no Salmo que o Senhor, Salmo de número 140,
147, se não me falha a memória, versículo 4, que o Senhor, meu pastor, ele chama cada estrela pelo nome. Cada estrela pelo nome. Irmãos, isso é motivo de nós não sairmos em momento nenhum dos pés do Senhor. Porque se nós esquecermos quem está no comando, quem está no controle, nós, irmã Maria Rita, estamos fadados ao fracasso. O inimigo, ele se apodera da mente daqueles que não dão essa credibilidade ao Senhor, porque a dúvida, ela vem da parte do maligno, para que nós não venhamos a crer na grandeza do nosso Deus. Mas nessa manhã eu quero alertar aos irmãos e a minha pessoa, para nós em momento algum duvidarmos dessa grandeza, porque o nosso Deus, como disse lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, ele está acima de qualquer impossibilidade. Então nós temos que guardar isso em nosso coração, a força do poder divino. No terceiro tópico, que fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação, eu quero começar, irmãos, antes de entrarmos na introdução, falar sobre uma palavra que trouxe a Cristo toda essa exaltação, como ele diz: Cristo a primícia dos que dormem, Cristo elevado à direita de Deus e Cristo exaltado sobremaneira. Tudo isso aconteceu, irmão, devido à obediência. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz que Cristo, ele foi obediente até a morte. Ou seja, desde a idade em que ele começou a entender as coisas, até a morte, a Bíblia diz que Jesus foi obediente. Essa é a palavra que levou Jesus a ser exaltado dessa maneira. Claro que além de ser filho de Deus, como ele o é, mas essa palavra obediência, escrito aqui em Filipenses, ela deriva do grego rupakoou, que significa ouvir atentamente e submeter-se ao comando. Às vezes as pessoas ouvem, as pessoas até dão atenção, mas não se submetem. Aí acontece o que Tiago disse: sede cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Então, o que levou Cristo a ser digno de tais coisas foi a obediência. No terceiro tópico, ele diz assim: nesse ponto veremos três aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Não é à toa que Jesus disse assim: vocês vão fazer obras maiores das que eu já fiz. Ou seja, Deus ainda vai fazer coisas grandiosas através de você. O que eu fiz foi só o começo, mas Ele vai dar continuidade através de vocês, e nós temos esse privilégio. Aí ele diz: Cristo, as primícias dos que dormem. Irmãos, Jesus, ele disse assim: eu não vim abrogar a lei. Ele não fala só na lei no sentido moral, ele fala no conjunto. Ele diz: eu não vim destruir. Ele diz: eu vim cumprir. E ele cumpriu, meu pastor. Tudo que estava escrito a respeito dele, segundo os estudiosos, foram mais de 350 profecias a respeito dele, e ele cumpriu todas, faltando apenas agora a sua vinda, para nós passarmos a eternidade com o Pai, a sua vinda em glória, onde ele, com o sopro da sua boca, aniquilará o inimigo, aniquilará aquele que vai trazer dissensão à terra, o anticristo.
maravilhado, porque nada do que a Bíblia nos revela, irmãos, é em vão, nada. Se formos olhar a partir do primeiro versículo do livro do Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ali nós já vemos a Trindade trabalhando. Tem pessoas que pregam por aí que diz que não existe essa palavra Trindade na Bíblia, não precisa existir, a Bíblia nos mostra claramente. Então, quando ele diz no princípio, João também pega estas palavras no capítulo 1, versículo 1, e diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele fala do princípio da criação, não do princípio de Deus, porque ele não tem princípio, ele é autoexistente. Então, quando ele fala sobre as primícias, Cristo, as primícias do que dorme, para nós entendermos isso, nós temos que ir ao Antigo Testamento, que é onde foi escrito, apontado para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que as festas judaicas, elas foram determinadas pelo Senhor, não como simples festas, não, todas elas tinham um intuito, todas elas tinham um propósito, e esse propósito era mostrar, revelar o que aconteceria através de Cristo aqui na terra. E quando Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, que ele fala sobre as primícias, ele está trazendo isso do livro de Levítico, irmãos. Depois vocês conferem em casa, capítulo 23 de Levítico, versículo 9, que fala sobre a festa das primícias, e aquela passagem ela aponta claramente para Jesus Cristo, e quando ele ressuscitasse dos mortos, ele seria a primícia, e como diz lá em Levítico, o sacerdote da primícia da terra, ele teria que pegar um feixe do que ele colheu e apresentar ao sacerdote, o pessoal levar para o sacerdote apresentar ao Senhor. E Jesus Cristo, além de ser a primícia, ele foi aquele que levou esse feixe ou essas pessoas para o Senhor. Isso é uma coisa que exige um pouco mais de atenção. Mas ele diz assim: Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Nós temos exemplos inúmeros de versículos que nos mostram isso. Aí, de fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ele dá essas passagens, Atos 2, 24, 3, 26, 17, 31, e Paulo, escrevendo as cartas, ele também enfatiza vários versículos a respeito disso. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Aí aqui ele cita o capítulo e o versículo da primeira carta aos Coríntios. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de sermos ressuscitados. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a palavra ela é bem clara. Como os saduceus daquela época, se não me falha a memória, os saduceus, era, pastor? Não criam na ressurreição. Hoje nós temos muitos que não creem, irmão. Hoje temos até doutrinas heréticas que dizem que quando o homem morre, e isso de pessoas que se dizem cristãos, dizem que quando o homem morre, lá onde fica o corpo, fica a alma e fica o espírito. Isso não é verdade, irmão. A Bíblia nos mostra justamente ao contrário. O nosso Deus, ele não é um ser ignorante, não. Se ele não é, ele não quer que nós sejamos. Quando nós ressuscitamos, quando nós morremos, é certo que este corpo, ele fica na terra porque o Senhor ordenou. És pó e para o pó voltarás. Mas a Bíblia mostra claramente que a nossa alma e o nosso espírito, ela já tem um destino, e é um destino maravilhoso. Ela vai, com certeza, sem erro de dúvida, estar na presença daquele que é todo poderoso. E nós vemos inúmeras passagens falando sobre isso. Nós não podemos duvidar dessa maravilha, não, de forma alguma não podemos duvidar. Como disse o pregador Napoleão Falcão,
Se fosse para mim morrer e viver na ignorância, não faria sentido nós crermos nessa morte e ressurreição. Mas por morrermos e saber que o Senhor vai nos levar para perto dele, para passarmos a eternidade, é que nós, os servos de Deus, damos ênfase a isto. Então, cuidado com algumas doutrinas que vocês ouvem. Aí diz assim: o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. E isso vai acontecer. Em um breve tempo vai acontecer, não vai demorar. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo. Os sinais se cumprindo. E isso vai acontecer. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros. Ele fala do corpo, quando da ressurreição do corpo, para reinarem com Cristo eternamente. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança. É saber que uma hora os que ficaram na terra vão ser transformados, e não antes que os que morreram. Os que morreram, a Bíblia nos ensina que eles vão ressuscitar. Isso é coisa maravilhosa. Nós vamos ter esse privilégio de contemplarmos isso. E juntos, o apóstolo Paulo diz: o Senhor nos levará para perto dele. Que coisa maravilhosa, que riqueza nós temos à nossa disposição. Eu fico triste quando o ser humano ele vira as costas para o Senhor. Como falamos no começo, ele dá liberdade, ele não força ninguém a servi-lo ou segui-lo. No capítulo 16 de Mateus, Jesus diz assim: se, condicional, não é obrigado, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Também em Apocalipse, nós vemos Jesus se expressando da seguinte forma: ele estava batendo na porta. Ele disse: se alguém abrir, eu entrarei. Ele não força ninguém a nada. Mas mais uma vez eu deixo esse conselho a você que ainda não serve ao Senhor: perca tempo não, corra para os pés do Mestre, porque uma hora você vai participar disso. Se você partir para a eternidade antes da vinda de Jesus, você vai ter esse privilégio de ter o seu corpo, a ressurreição do seu corpo. E se você estiver com vida servindo ao Senhor, não se preocupe, o seu corpo vai ser transformado. Esse corpo corruptível não vai mais existir. Paulo diz que o Senhor nos dará um corpo incorruptível, e isso é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. Em segundo lugar, Cristo é levado à direita de Deus. Aí ele diz: Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, quando a sua direita nos céus. Tem muita gente que duvida disso, irmãos, mas não é o caso. Nós temos que ter o cuidado de não entrarmos por esse caminho. Aí ele fala que no capítulo 1, versículo 20, a gente vai ter esse entendimento. E ele nos dá mais versículos referente a promessas sobre a elevação de Jesus. Salmo 110, Atos 1 e 6, Filipenses 2, 9 ao 11, Colossenses 2, 15. Aí ele diz: esse triunfo também está assegurado aos salvos, ou seja, para nós que cremos no Senhor. Mais um privilégio que o Senhor nos dá, esse triunfo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. E ele continua dizendo: e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Oh glória! Se nós procurássemos entender isso, irmão, nós teríamos uma vida melhor. Quando Jesus fala que ele tem vida e vida com abundância, ele não está se referindo em primeiro plano às coisas terrenas, não, de forma alguma. Ele está se referindo a isso aqui, irmão: vida e vida com abundância. Ele está dizendo que ele está conosco nesta terra contaminada pelo pecado. Mas ele diz em João 16:33: eu venci, eu estou com vocês. Ele diz em Mateus, ele diz: olha, vocês não vão ficar só não, vocês não vão ficar desamparados não, eu vou estar todos os dias com vocês. E ele também diz em João: eu
não vou deixar vocês órfãos. Todos aí são um privilégio, irmão. É vida abundante. Quem está com o Senhor, ele tem vida abundante. Isso é certo. Então nós temos que ter cuidado de observarmos, guardarmos e colocarmos isso em prática. Aí no 3 ele diz: Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Irmãos, isso é tão real, irmão, que a igreja na face da terra, ela é a única que tem poder e autoridade. Você ter poder é uma coisa, ter autoridade é outra. Agora ter ambos é coisa maravilhosa. Quando em uma casa de família, quando em qualquer lugar se manifesta a possessão maligna, você pode chamar um general, você pode chamar um delegado, não diminuindo essas patentes. Você pode chamar um governador, você pode chamar um presidente ou um rei de uma nação, mas o máximo que eles podem fazer é tentar amenizar a situação. Mas quando você chama um cristão cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de poder, irmãos, o demônio não resiste, ele bate em retirada daquele lugar. Porque isso é uma coisa concedida aos servos do Senhor através de Jesus Cristo. E nós não podemos perder, nós não podemos tirar a visão deste alvo. Nós temos que ter esse cuidado. Então, concluindo sobre o terceiro ponto, nós temos que colocar, irmãos, porque o nome de Jesus, ele está acima de todo nome, como a Bíblia realmente nos mostra. E nós temos que colocar isso em prática, vivenciarmos isso, porque nós os cristãos, irmãos, as pessoas dizem assim: o presidente de tal país é poderoso, o presidente de tal nação é poderoso, o rei de tal nação é poderoso. Não, irmão, poderosa é a igreja, poderosa é a igreja, poderosa é a igreja, porque nós temos ao nosso lado o Todo-Poderoso, mas nós temos que atentar para isso e não continuarmos com essa visão raquítica. Muitos olham apenas para baixo, mas nós somos admoestados, exortados a olharmos para cima, e é como o salmista diz: é de onde vem o nosso socorro. Nós temos esse poder em mãos, irmão. Cabe a nós querermos fazer uso ou não. O Senhor também não vai nos obrigar a isso. Mas eu digo aos irmãos, se nós colocarmos isso em prática, irmão, nós vamos ver a diferença neste mundo de trevas, porque Jesus disse que Ele é a luz do mundo e nós somos iluminados por Ele para também sermos luz nessa terra e o sal da terra. E para concluir, ele diz assim: embevecido, ou seja, encantado, extasiado. Paulo, ele estava com os que sonham, como diz o salmista. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Ele está aqui nos alertando, pastor, a nós termos esse cuidado de ficarmos encantados com as bênçãos espirituais, mas fazermos como Paulo, adoração contínua ao eterno Deus. Por que, irmãos, que no capítulo 1 de Jó, ao invés dele ir querer procurar um culpado, um bode expiatório, a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. Não importa a situação em que estejamos vivendo, bom é adorarmos ao Senhor, bom é sermos gratos ao Senhor, porque nós sabemos que Ele está no controle, está no comando, Ele não depende de nada, nem de ninguém, e uma hora Ele vai nos tirar desta situação, como a Bíblia diz no livro de Jó: o Senhor virou o cativeiro de Jó.
Então, independente, meu amado irmão, da situação em que você se encontre, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Faça uma declaração para o Senhor, uma declaração de amor. Se hoje você ainda não conversou com Ele, vá, ao terminar de assistir esse vídeo, vá aos pés dele e converse com Ele. Diga a Ele o quanto Ele é importante para você. Diga a Ele que sem Ele você não consegue viver, você não consegue respirar, você não consegue viver, você não consegue ouvir, você não consegue pensar, porque nós somos totalmente dependentes dEle. E isso é motivo, como diz os irmãos aqui da cidade de Viçosa, para nós dizermos: papai é lindo, papai é lindo, papai é lindo. Aí ele diz: atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso, ou seja, o sublime, o elevado valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizaram a transformação e a glorificação dos que creem. Eis aqui uma testemunha viva de que foi transformado pelo Senhor. Aí ele conclui dando aquele brado que os crentes gostam de dar: aleluia, aleluia. Então, meus amados irmãos, essa lição, ela veio em boa hora, porque apesar de estarmos vendo a terra, os habitantes parados, aprisionados por um vírus, mas ela nos exorta a, em meio a tudo isso, adorarmos ao Todo-Poderoso, aquele que com uma palavra, como disse o centurião, com uma palavra ele muda situações, ele tira adversidades, ele transforma. Com uma palavra, não precisa mais do que isso. E os irmãos da minha pessoa, nós procuramos colocar isso aqui em prática. Que Deus continue nos abençoando. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor e que os irmãos nos ajudem em oração. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue me abençoando. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Boa é esta palavra e digna de toda a aceitação. Queremos agradecer em nome da nossa igreja ao nosso irmão Roberto, mais uma cooperação que ele tem dado ao reino de Deus aqui em nossa cidade, aqui em nossa igreja. Glória a Deus. Muito bem, estamos chegando à conclusão de mais uma escola bíblica dominical. Esperamos que a sua vida esteja sendo maravilhosamente enriquecida por meio desta palavra que temos recebido nessa manhã. Glória a Deus. Entre muitas coisas interessantes que ouvimos nessa manhã, essa questão da Trindade, né? Alguém questiona, até podemos dizer, refuta, né, a existência da Trindade, porque segundo esse segmento religioso, dizem que a palavra Trindade não está na Bíblia. Sim, a palavra Trindade literalmente não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia, não é? Glória a Deus, é o que importa, né? Por exemplo, existe um livro na Bíblia, o livro de Esther, que o nome Deus não está ali. Agora eu lhe pergunto: quem é que é capaz de afirmar de que Deus não está ali naquele livro? É verdade. Não é verdade? Glória a Deus. O nome do Senhor você não encontra ali, mas você encontra ali Ele presente, Ele agindo, Ele operando. É isso que faz a diferença. Glória a Deus. E no tocante a esse poder que atuou em Jesus, né, no sentido de ressuscitar Jesus, de elevar Jesus ao céu, e esse poder que faz com que Jesus domine tanto no céu como na terra, especialmente quando se trata da ressurreição, nós encontramos passagens na Bíblia, ora dizendo que foi o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus, outros momentos Jesus fala que foi o seu próprio poder quem o ressuscitou, e há momentos na Bíblia que nós encontramos que ele ressuscitou mediante o poder
de Deus, o poder do Pai. Glória a Deus. Eu estou observando que você vai encontrar expressões no tocante à elevação, ao regresso de Jesus ao céu. Você vai encontrar em algumas ocasiões essa seguinte expressão: Jesus ele foi assunto ao céu. E em outras ocasiões nós encontramos Jesus ele ascendeu aos céus, a ascensão de Jesus, a assunção de Jesus e a ascensão de Jesus. Há uma diferença entre Jesus ter sido assunto aos céus e Jesus ascendeu aos céus, né? Assunto é ir para o céu mediante a ajuda de alguém, e ascender aos céus é ir para o céu através do seu próprio poder. Então podemos dizer que tanto Jesus ressuscitou mediante o poder da Trindade, como também ele foi para o céu mediante o poder da Trindade. E esse poder que está sobre Jesus hoje no céu e na terra, certamente é a Trindade que está presente através da pessoa, através do Senhor Jesus Cristo. De maneira que Jesus foi para o céu mediante o poder da Trindade, e também foi para o céu mediante o seu próprio poder. Louvado seja Deus, para que nós jamais venhamos deixar de reconhecer que Jesus é Deus, né? Que jamais você, em momento algum, deixe se levar por algum ensinamento que Jesus não é Deus, porque Ele é Deus, e a Bíblia prova que Ele é Deus, porque todos os atributos divinos repousam sobre a sua pessoa, inclusive o atributo da onipotência. Jesus é todo poderoso. Amém? Glória a Deus. Então louvamos a Deus por esse momento tão especial que é estar na casa do Senhor, adorando a Ele e também aprendendo dele. Glória a Jesus. Queremos informar os irmãos que o culto online à noite é o culto de missão, e nós temos aqui o compromisso de estarmos sempre colaborando todos os meses com a obra missionária. Os irmãos podem trazer a sua oferta missionária durante o dia, né, durante a noite, pode passar aqui na igreja e deixar a sua oferta, né, pois a gente não podemos ainda receber 100% os irmãos aqui, né, ainda estamos limitados, mas cremos que em breve tudo voltará ao normal, em nome de Jesus. Vamos nesse momento convidar o diácono Austin. Ele, além de ser o nosso primeiro co-pastor, ele é o superintendente da nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Peço aos irmãos que continuem orando pela nossa irmã Gerlândia, que está ali no hospital Zumaia, ali em Mossoró, que precisa das nossas orações, e também a nossa irmã Marinete, que se encontra ali em Mossoró, ali no hospital, creio que é Santa Luzia, naquela sessão aí de quimioterapia, lutando aí para vencer esse câncer que tem atacado o seu estômago. Vamos estar orando para o Senhor abençoar as nossas irmãs com saúde. Glória a Deus. Também orando pelo presidente Raimundo Neto, que está ali cuidando da sua esposa, né, e que precisa também muito das nossas orações. Glória a Deus. Graças a Deus. Também com alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. E estamos gratos a Deus, né, por esta palavra, por esta lição tão maravilhosa nesta manhã. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós queremos agora, Senhor, sermos mais uma vez gratos a Ti, por mais este momento, por mais esta oportunidade de termos ouvido a Tua palavra, Pai, os Teus ensinamentos. Queremos agradecer, Pai, pela iluminação que o Senhor tem nos dado, glória, pela revelação que o Senhor tem nos dado, pela salvação, Pai, de nossas almas, de nossas vidas, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por cada um de nós. Nós queremos nesta oração expressar a nossa gratidão, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele a quem o Senhor ama e aquele a quem o Senhor entregou por nós para morrer naquela cruz, Pai.
Também queremos apresentar as nossas irmãs que precisam de uma intervenção da tua parte, Jesus. que estão necessitando de uma intervenção divina. Meu Deus, chega ali, papai. Meu Deus, chega com a saúde, repreendendo aquelas enfermidades, Pai. Pois só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Teu poder é capaz de fazer. Pai, nós buscamos os recursos humanos, mas nós sabemos que o Senhor é quem tem todo o poder, Pai. Pois foi o mesmo Senhor que nos deu a vida, que nos deu a respiração e que nos deu todas as coisas, Pai. E só em Ti nós vivemos, e só em Ti nós nos movemos, Pai. Assim nós cremos que o Senhor, Pai, vai chegar com providência na vida delas. Senhor, continua conosco no restante deste dia, logo mais à noite, onde estaremos ouvindo mais uma vez a Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, sermos alimentados com a Tua palavra. Nós somos carentes. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós somos gratos por tudo. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, antes de impetrar a bênção apostólica, o nosso irmão Roberto nos deixou aqui um versículo na primeira carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7, aí confirmando a presença da Trindade na Bíblia, porque 3 são os que justificam no céu: o Pai, a Palavra, o Verbo, Jesus é a Palavra, e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Está claro como o sol, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso Pai, e as consolações e comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, e até logo mais à noite.